Uma situação de emergência não espera. Você precisa de um pronto-socorro em que possa confiar. No Hospital Dom Alvarenga, o atendimento é 24 horas. Oferecemos uma estrutura completa para o seu melhor cuidado, com exames do local e agilidade nos momentos mais importantes. Estamos localizados no Ipiranga, próximo ao metrô e principais vias de São Paulo. Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp e conte com a gente para cuidar da sua saúde. Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga, com muita alegria, sempre com muita emoção e com convidados especiais, tá? Mas antes vamos fazer aquela propaganda do nosso jornal impresso, que a cada 15 dias está aí para vocês, na casa de vocês, no comércio de vocês. Se vocês quiserem participar aqui, ó, um jornal que, pô, é tradição no bairro do Ipiranga, né? Você receber a Gazetinha do Ipiranga, a Nova Gazeta do Ipiranga na casa de vocês. 15 mil exemplares, olha, tem muitos empreendedores. Se você quiser também fazer parte aqui desse jornal impresso, é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais aí, e aí a gente vai dar os valores, vamos indicar direitinho como sai, quantidade, tudo direitinho para vocês, tá bom? Então fique ligado que, olha, esse jornal aqui alavanca o comércio de vocês, viu? Tem dado muita sorte para muitos comerciantes. Bom, hoje, né, o nosso tema é infarto pode ser manifestado de forma diferente nas mulheres. Olha, um tema muito importante, um tema muito atual, né, nesses tempos aí de infarto, de AVC. E hoje está aqui a doutora Bruna Battistini, que ela é médica cardiologista e coordenadora da cardiologia do Hospital Dom Alvarenga. Olha que importante, hein? A coordenadora do Hospital Dom Alvarenga. De antemão, já quero agradecer aqui ao Hospital Dom Alvarenga por essa grande parceria com a Nova Gazeta do Ipiranga, aqui no nosso podcast Pod Ipiranga, que está sendo de muita valia, muita coisas boas trazendo aqui em relação à parte da saúde. Doutora Bruna Battistini, muito obrigado pela sua presença, muito boa noite, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E queria parabenizar vocês, né, por trazer esses conteúdos. Eu tenho acompanhado já há um tempo, eu sou ipiranguista, né? Ah, que Então, bom, desde os então meus tá em 7 casa. anos eu tô no Ipiranga, né? E agora com rede social, então eu tenho acompanhado vocês com muitos conteúdos legais aí para a população em geral, sobre tudo, né? Então eu queria parabenizar vocês e muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos e agora, a partir de agora, você fará parte desse nosso trabalho incrível, que é levar informação, né, doutora, para a saúde e falar um pouco, né, dessas coisas, das coisas não, né, do que anda acontecendo com a mulherada aí sobre infarto, né, o que é mito, o que é, você vai contar tudo para a gente aqui hoje, né? Mas antes, doutora, eu queria, para começar aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória na medicina, da sua atuação na cardiologia, por que você escolheu ser cardiologista, né? Conta um pouquinho pra gente, doutora. Vamos Eu lá. acho que todo mundo sempre pergunta, ai, mas você tinha familiar médico, né? Porque sempre tem, né, esse berço. Meus Vem de pais. herança, né? Nessa coisa, né? Não, a família inteira ninguém é da área médica, pelo contrário, é tudo bancário, eu gosto da Que questão de legal. contas, né? E na verdade, assim, eu não tenho motivo para explicar por que eu fui, né, principalmente para cardiologia, né? Então eu sempre gostei na época da escola de ciências, e daí corpo humano, plantas, e daí acabou que só foi indo. E daí depois, quando eu fiz a residência de clínica, que primeiro eu fiz uma residência de clínica médica, depois da faculdade, né? Me formei pela Uninove em 2010. Daí fiz a residência de clínica médica na Santa Casa, daí você tem que fazer uma nova escolha, né? Um direcionamento. Eu sabia o que eu não queria. E daí O só que você foi. não queria, Eu não queria doutora? oftalmologia, Ah, ginecologia, apesar que hoje vai falar de mulher, é. né? Mas era um mundo à parte. Eu realmente não gostava. Eu quase fui para a parte cirúrgica, que eu sempre gostei muito de procedimento. Então eu pensei em fazer cirurgia de aparelho digestivo, ortopedia, você vê que, né? Nada a ver com nada, que hoje eu sou cardiologista Sim, clínica, não clínica. mexo com nada com isso, né? Mas era engraçado, porque já na época da faculdade, no primeiro ano, eu acho que é aí que começou essa referência da cardio. Tinha um professor nosso que ele era maligno, assim, pegava no A pé gente ali, sempre tem deixava. aquele, né, que a gente Tinha, e lembra, ele é né? inesquecível, nome, tudo, né? E era de biofísica, não tinha nada a ver, mas ele era especialista em coisas de cardiologia. Então ele já fazia no primeiro semestre a gente se interessar por essa parte da cardio. E daí eu acho que é ali que já começou, sabe? Um olhar diferente. Daí depois, no final da faculdade, o pessoal veio me mostrar eletro, também sem motivo nenhum, e eu acho que é aí que foi.
Mas dizer por quê, não sei. Eu sei que eu me encontrei, não vejo eu fazendo nenhuma outra especialidade hoje. E daí depois eu fiz a residência de cardiologia no INCOR, né? E daí depois eu escolhi fazer métodos gráficos reabilitação cardiopulmonar. Então é uma parte de exames, não é eco, mas assim, Holter, MAP, eletro, teste cardiopulmonar, cintilografia e a reabilitação. E hoje eu faço de tudo um pouco. Então, eu mexo com essa parte de laudos, de exames, fico na parte assistencial, passo visita, atendo no ambulatório também e faço essa parte de coordenação lá no Alvarenga. Multifunções, né? Não para, né, Multifunções. doutora? Não, é de domingo a É. domingo, já o celular ali tá todo tempo, mas é o perfil, né? Uhum. A gente só vai e tá tudo certo, E assim. como é trabalhar lá no Hospital Dom Alvarenga, né? Hospital que é acolhedor, né? Uma galera bacana. Como é que é? Gosto Pra você, muito, gosta? gosto muito. Na verdade, assim, todos os hospitais que eu entro, eu tenho uma tendência a pegar e ficar. Uhum. Um ou outro que foi muito pontual. E o Alvarenga, eu entrei na época da pandemia. Então, em 2020, eu trabalhava em outros lugares e alguns lugares foram fechando por conta da pandemia. E daí eu tive que me reinventar. E daí eu vim pra cá, porque eu já conheci o hospital, né? Já mora Já, aqui, já moro né? aqui, né? Já tinha entrado quando era a Clínica Infantil Ipiranga, né? Então lá atrás. E eu vim procurar emprego para fazer exame e para atender no ambulatório. E daí foi crescendo e eu adoro. Assim, as equipes médicas de todas, a gente se dá super bem, que eu acho que isso é importante. E como vem crescendo, né? Cada vez mais, né? O Alvarenga, Cresceu, né? exato. Porque é legal porque, assim, os pacientes que ficam comigo no ambulatório, eles falam assim, ai, nossa, como mudou, eu nasci aqui, ou, Clínica né, infantil, é né? isso, Aquela ainda coisa, né? tem Tem isso, esse né? Eu peguei estigma, até né? uma semana passada, nossa, era a Clínica Infantil Ipiranga, e daí você vê a evolução, e eu peguei o meio dessa evolução, então depois da pandemia, realmente o hospital, ele super melhorou de infraestrutura, de equipe médica, né, de equipamentos, então assim, é um lugar que eu adoro, tenho um relacionamento bom, as equipes são muito tranquilas de se trabalhar, e excelência, a gente trabalha né? a gente é muito criterioso com isso, eu na parte da Sim. coordenação, né, é isso, o corpo clínico ele tem que atender às nossas E tem que expectativas. ser assim, né? Tem que ser Pra falar assim, de porque você viu saúde, como a né? medicina, É. né, extravasou aí, muitas faculdades foram se abrindo. Não sou contra faculdades novas, eu fiz Uninove. Quando eu entrei, eram 3 anos só de faculdade. Eu fiquei receiosa quando entrei, né? E sofri muito preconceito Sim. nessa minha trajetória, quando eu fui começar a residência. Ah, Uninove, é nova. E a gente sabe que, e isso eu percebi, quem faz a faculdade é o aluno. Tem que ter uma infraestrutura, tem que ter, né? Isso é básico. Uhum. Mas assim, você consegue correr atrás, você consegue ser um melhor Eu profissional, acho né? também. Tudo que a E gente faz, se propor a fazer, eu acho que tem que fazer com excelência, né? é isso. Acho que é isso, né? Vamos lá, então, doutora. Doutora, vamos entrar agora nesse foco, que é parabéns pela sua história, pela sua trajetória. É uma garota ainda, tem muito ainda parabéns pela essa coordenação que você Obrigada. vem desenvolvendo aí, uma pessoa tão nova e tão dedicada, como a gente vê o seu portfólio aí, né? A gente vê a sua trajetória. Parabéns, viu, doutora? Obrigada. Vamos lá, doutora. Quando a gente fala em infarto, né? Muita gente imediatamente associa aquela dor no peito, né? Aquela, né? Fala, o pessoal infartou. Aí a pessoa já fala, nossa, será que ela sofreu? Ela pôs a mão no peito, aquela dor no peito. Nas mulheres, os sintomas podem ser diferentes? Ou os sintomas que é para o homem é para a mulher? Como é que é essa questão? O sintoma não é só a dor no peito, né? Fala um pouquinho disso, porque é uma pergunta que muita gente tem dúvida, né? Será que eu estou infartando? Será que eu não estou? Será que se eu vou infartar, se eu sentir dor, como é que eu devo fazer? Como é que é isso, doutora? É interessante essa pergunta porque os pacientes, a população sabe que tem dor no peito é um critério ali de alerta. E a primeira coisa que vem sempre é o infarto. A gente sabe que tem N causas aí de dor no peito, que a gente não vai entrar nisso agora. O infarto não é uma só, mas é uma das gravidades ali das doenças de dor no peito, certo? Agora, ele tem manifestações, o infarto tem manifestações diferentes, tanto na mulher quanto no homem, mas às vezes bate. A mulher, ela é um pouco. Hoje em dia, a gente tem estudado a mulher um pouquinho mais. Então, antes era colocado tudo ali no mesmo limbo. Agora, a gente tem até, dentro da sociedade da cardiologia, tem um grupo que estuda só mulher.
Então, a gente está ficando mais expert em relação a isso. Então, assim, dor no peito, com certeza, é o critério ali mais agravante que chama atenção, todo mundo sabe, geralmente do lado esquerdo, geralmente é uma pressão, Uhum. pode ser uma pontada, ela é aguda e o paciente às vezes tem uma sudorese, sua frio, fica branco, né, sensação de desmaio, isso é o clássico. Nem sempre o paciente lê o livro, a gente fala que é o clássico, e daí pode acontecer falta de ar, o paciente pode vir com quadro de cansaço progressivo, pode ter tontura, sensação de desmaio, né? Então, isso pode ser tanto na população geral quanto na mulher. Mulheres, pacientes idosos, diabéticos, eles têm essa manifestação que pode ser diferente. Então, não necessariamente uma dor no peito, pode ser isso, uma falta de ar, uma palpitação, sintomas mais frustros que às vezes ele até deixa passar. Tá? Então, é importante trazer isso porque tem outros sinais de alerta que a gente precisa se preocupar. Claro que falta de ar, cansaço progressivo, pode ser outras doenças? Pode. Mas quando ela vem de forma abrupta, chama atenção para um quadro aí mais isquêmico, que é alteração de fluxo nas artérias. Tá. Tá? Mas por que existe essa diferença entre homens e mulheres? A mulher ela é mais frágil do que o homem? Os sintomas são mais. Mas Como é mais fluido? entendi. Aham. Né? Por que existe essa diferença? Ou se é que existe, mas parece que existe essa diferença, Existe. né? A gente tem já uma alteração anatômica diferente das mulheres, então as coronárias elas são menores, não? Então já Ah, tem essa alteração de circulação diferente. A gente sabe que as mulheres, independente de estar no climatério e na menopausa, a gente já tem uma predisposição à disfunção endotelial. O que é isso? Então a gente tem ali a parede do vaso, né? E algumas coisas podem levar a um processo inflamatório que libera um monte de células inflamatórias, que daí vão fazendo todo o processo de formação de placa de colesterol, de calcificação, que isso que é a aterosclerose. Então, a gente tem uma predisposição já a isso, essa disfunção endotelial. Isso é uma questão hormonal, genética. como mulher Mulher, sofre, né? né? Mulher é Como mulher complicado. sofre, né, Mulher, doutora? olha, Fala, não meu tem um Deus ponto do céu. positivo ali de passar Eu tranquila. bato naquela tecla assim, né? Eu na próxima encarnação eu quero ser gay de novo, viu, doutora? Boa. Não quero ser mulher. É isso. Doutora, sofre demais essas mulheres, né? É isso. Eu sou um grande admirador das mulheres, mas sou grande mesmo, sabe? Eu acho Aham. vocês. Eu acho as mulheres tudo de bom, acho que vocês merecem o topo, né? Graças a Deus hoje a cultura, as pessoas veem as mulheres de uma maneira diferente, né? Esse empreendedorismo feminino, como é que tem uma palavra que empoderamento feminino, né? Isso tem ajudado muito vocês, né? Sim, Em grandes aqui, causas, é. né? Mas você vê que mulher ainda ela é diferenciada, ela é sensível, diferenciada, sensível até é a nas parte. coronárias aí que eu já estava me falando, né? Até na hora do infarto as danadas Dela é diferenciadas, diferente, né? Ah, mas cada uma. Né? Mas olha, eu tiro o chapéu para vocês, viu? Porque ser mulher não é fácil não, hein? Questão da gravidez, que deve ser um dos momentos mais lindos. Não sei se você tem filho Não já, sou mãe, não. não. É que esse momento mais um dos momentos mais. Mas é aquela coisa, né? Todo mês menstruando, todo mês aquela cólica, todo mês não sei o quê. Quando você pensa que acabou, vem a tal da menopausa. É isso. Eita É lasqueira, isso. né? E a gente vê, né? Eu tô nessa fase, tenho 41, né? Não, mas Então, você. não, tô tá. tranquila, mas eu tenho ali um círculo de amizade já, né, uns 40 a mais ali, sim. né? Então eu já tenho, né, até umas 2 semanas atrás, 2 amigas coincidentemente vieram me falar: "Ai, eu acho que eu tô entrando nesse período de climatério, ai, não sei o quê". Terrível, né? É, né? É isso. E por isso que sofre No muito, começo a tadinha. gente quer menstruar, depois a gente se arrepende por causa da vida que não quer menstruar, e depois que para a gente fala: "Não, Não, volta". É assim. Vamos lá. Quais os perfis de mulheres que precisam ter uma atenção especial à saúde do coração? Existem fatores de risco que merecem destaque? Acho que você falou, né? Questão de muitas coisas aí, né? Eu acho que primeiro, assim, a gente está focando na mulher, mas independente da mulher, pelo estilo de vida que a gente tem levado hoje em dia, sedentarismo, álcool, drogas anabolizantes, fast foods, né, o estresse. Então, tudo isso tem colaborado a gente desenvolver doenças cardiovasculares e cerebrovasculares mais precoces. Então, a gente fala que a partir dos 30 anos já é legal começar a fazer sua avaliação. E a mulher, a gente foca muito nessa questão da alteração hormonal. Então, ali no período do climatério, onde a gente já começa a perder, começa a ter uma falência ovariana, com alteração do estrógeno, que é o protetor da mulher, quando a gente perde ele,
É uma desgraça mesmo. Metabolismo, É né? isso. Então, a gente tem um aumento de peso, não adianta. A parte metabólica acaba tendo uma queda mesmo. Aumenta o nível de pressão, porque a gente começa a ter um enrijecimento da parede do vaso. O perfil do colesterol começa a ficar ruim. Então, a parte metabólica mexe muito. Então, nessa fase, assim, 40 a mais, a gente realmente precisa prestar atenção. A mulher, ela tem muito de fazer a mamografia, o Papa Nicolau, e acaba esquecendo, né? Acho que na verdade não é que esquece, não tem o conhecimento de que o coração também entra nessa fase aí que a gente precisa ficar de olho mais de perto. Então, 40 a mais, com certeza a mulher tem que prestar atenção e ir no cardiologista e fazer os exames anuais. Você não acha que deveria ter mais educação, essas questões, não teria que ser um pouco mais educativa, que viesse mais no berço, que nem a senhora falou, não é que esquece, é que não está na programação da mulher, né? Isso. E quando chega na programação, às vezes chega muito tarde, porque aconteceu de fato a ocorrência, né? Aí você vai se preocupar, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, eu acho que você não acha que a educação ela teria que vir já da cultura das pessoas, né, doutora? É que na Porque verdade... às vezes as pessoas esperam acontecer para poder fazer, muita né? grande Eu sempre parte. falo que conselho, a pessoa fala, se conselho fosse bom, todo mundo vendia. Não, quando ele é bem de coração, quando ele vem, e eu acho que o sábio são aqueles que aprendem com os conselhos dos mais velhos, ou daquele que já passou, né? Pô, Dana, olha, já tive infarto, e eu tava com esse mesmo sintoma que você tá, poxa, e a pessoa acha que você é você, ou sou eu, exato, lógico, cada um é cada um. Mas seria de alerta já isso, né? Sim. Tantas informações como aqui o nosso podcast, dando esse tipo de informação, o que é necessário, o que precisa, o que a gente tem que fazer. E eu acho que isso deveria ser um start para as pessoas, principalmente depois que ela entra nesses climatério, as mulheres, ou o homem também, que entra na andropausa, depois dos 40, depois dos 50, já começar a procurar os médicos, faz do coração, pulmão, né, tal, enfim. Eu acho que é um pouco mais cultural, eu acho, essa defasagem de informações, não é? Eu acho, concordo com você, mas é o que eu te falei. Como a gente também não tinha muito conhecimento dessa peculiaridade da mulher, que agora que a gente está vendo, sim, talvez alguns anos para frente a gente tenha uma visão diferente da população, né? É porque é novo também pra gente. Tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo. Sim, muita coisa. E a mulher não é tão mais preguiçosa que o homem. Não, né? Ela não é. Não. Né? A mulher ela é mais ativa, né? Ela é mais, né? Não tem medo, ela vambora. É preocupada, ela vai e faz, né? Exatamente. Já sei se é dela mesmo, nessa coisa de ser mãe, de ser mais mulher, de ser mais carinhosa, de ser mais acolhedora, né? Elas são mais envolventes. Mas tem sempre aquelas preguiçosas, são essas preguiçosas que acabam se submetendo a essas questões, né? Bom, vamos lá. Vamos falar agora de uma maneira mais geral, né? Quais tipos de dor no peito ou sintomas cardiovasculares indicam que as pessoas devem procurar um pronto-socorro imediatamente? Ou seja, estou sentindo uma dorzinha, às vezes, gases, né, doutora? Nossa, isso é uma coisa que, eu lembrei que é uma coisa bem legal. Alguns diagnósticos de alguns cardiologistas, né? Não vou generalizar, porque, claro, hoje em dia a gente vê muito isso, doutora. Estou com dor no peito, os mais sábios vão correndo para o hospital. Isso. Mas aqueles que... Espera um pouquinho, os médicos residenciais, né, que a gente fala que tem os residenciais, né? Os médicos residenciais, né? Tem a vizinha, não, toma um não sei o quê, toma, não, isso aí não é nada, isso aqui é dor não sei aonde, isso aqui não sei o quê. Mas tem muitos casos que a gente, né, vê aí, quando a pessoa tem aquela dor no peito, muito forte, agressiva, vai até o hospital, e aquela famosa frase, como fala? Sumiu aqui. É uma dor muscular, gases. Você vai no hospital, você fala que está com resfriado, produção me ajuda. Um sintoma, não é sintoma, eles falam que eles falam, nossa, sumiu a palavra. Virose? Virose, isso é uma virose, né? Isso é não sei o quê. E eu já tive casos, amigos, grandes amigos, irmãos, assim, familiar, amigos, assim, que estava com princípio de infarto, que estava infartando, né? E acabou indo para a sua residência, isso é gases, deu Luftal para o paciente, né? Para ele na época.
e ele acabou infartando em casa. Às vezes morre, né? Às vezes não Por dá um triz não tempo. morreu. É. Durou 10 anos e morreu com infarto de novo, Aí. sozinho, tadinho. Mas o primeiro diagnóstico que deram foram esses. Então são diagnósticos que hoje em dia tem, sabe, a tecnologia, como você viu, nós estamos em outros tempos, né, de investigações, mais de estudos, mais de hospitais bons, de grandes equipamentos. O que a senhora me fala sobre essas questões? O que anda acontecendo? O que precisa ser de fato? Sentiu uma dor no peito, como que deve ser feito? Fala pra gente essas questões. É comum, tá? A gente pegar paciente que volta e daí já tá num quadro avançado, já com sequelas, que eu vou falar mais pra frente, se a gente não fizer o atendimento certo. Isso é muito triste, né? E o que falta é a anamnese. Então, assim, na medicina, como a gente começou a se especializar muito em exames, tecnologia, esqueceu o básico, que é examinar. Quando eu vejo os pacientes, eu brinco com eles que às vezes, assim, por exemplo, você viu ele ontem. Daí você passou o caso para mim, mas eu não vi o paciente. Eu vou acreditar no que você está me falando. Mas eu chego no leito e falo assim: senhor, me conta tudo o que aconteceu? Porque eu falo que eles gostam de sentir a O dor. interesse, né, da causa, Porque né? quando o paciente começa a te contar, você já consegue perceber se é um quadro sugestivo de doença coronariana, né, arterial da parte do coração, ou é outra coisa. Então, o que falta é isso, é olhar para o paciente. Eu sei que o pronto-socorro é cheio, né? E daí tem um monte de paciente para atender, e daí às vezes não olha para a cara do paciente, só vai lá, tá com dor, toma um Luftal, vai para casa. Se não Então, melhorar, em 12 horas o senhor volta, né? né? Isso é muito triste, mas é o que falta é isso, é a conversa. E na conversa, o paciente, ele mesmo já te fala, tô infartando. Então, assim, o que é um sinal de alarme? Tô ali, idoso, comi. Ai, tô com dor de estômago. Nossa, isso é muito comum. Muito comum, né? Muito comum. Comi achando, não, tô cheio mesmo. Ai, tô Vomitei, saturado, tô chato. melhorou um pouco. É, Acho que não é nada e vou esperar. não espere, né, Não doutora? espere, faça uma avaliação. Pode ser que seja um mal-estar por conta da comida? Pode. Mas não tenha assim, preguiça, vá, né, doutora? É melhor você excluir do que Sim. você esperar e depois não dar tempo de voltar, né? Então, dor de estômago depois de comer é um sintoma, assim, que a gente tem que ficar de alerta. Ah, tô quietinho, do nada me veio uma dor, mas assim, é uma dor que fecha o peito. Ele fala, fecha. Eu não consigo puxar o ar. É a sensação de que um cavalo deu um coice. É desse jeito, é pesada, é uma dor pesada. Também é o sinal de alerta. Geralmente essa dor do infarto, ela dura em torno aí de 20 minutos. E é o que eu te falei, vem um suor frio, vem náusea. Então o paciente percebe que algo não está certo, né? Pode doer o ombro direito também. O pessoal fala muito da parte esquerda, né? mas a depender da coronária que pega ali da artéria, pode também dar dor do lado direito no ombro. Então, também pode ser uma dor desencadeada pelo esforço. A doutora estava bem tranquila, mas daí eu fui, sei lá, pegar uma caixa lá em cima. Na hora que eu desci, pesou. E persistiu, uns 20 minutos. Pronto-socorro, tá? E daí no pronto-socorro é isso, é a história clínica. E igual no Alvarenga a gente tem um protocolo, que, né, inclusive, cada ano a gente tem sempre uma atualização, ali geralmente a cada 2 anos, das diretrizes, e é um protocolo que a gente atualizou recentemente, né, com todas as diretrizes novas, e a gente faz a anamnese, a gente faz o eletro, então esse eletro tem que ser feito em até 10 minutos, tem que ser lido, interpretado e já tomado uma conduta, né, seja uma hemodinâmica, seja uma medicação, enfim. Então, precisa correr e no lugar certo. Sim. Porque a gente vê, nossa, é demais. Chama uma ambulância, não conseguir, né? Corre, né? Tem que ter imediato, Isso, né? Eu acho que o imediatismo salva muitas vidas, né, doutora? Isso. E a gente fala que no infarto, tempo é músculo. Né? Então, assim, não é brincadeira. 5 minutos que você deixa passar, você já vê sequelas no coração, principalmente insuficiência cardíaca, que daí é uma doença que fica crônica, grave, com alto índice de hospitalização e mortalidade. Então, assim, é uma corrida contra o tempo. Então, 5 minutos que você falou, não, deixa eu esperar passar, às vezes já passou do tempo. A gente vai até fazer um tratamento, mas ele não vai ser 100% eficaz por causa do tempo que passou. Então, gente, você liga aí na dica da doutora aí, então qualquer sinal aí de dor no peito, dor no braço esquerdo, tanto direito quanto esquerdo, que a doutora falou que não é só no esquerdo, né? Corre para o hospital, viu? Então você que tem seu pai aí mais velho em casa, ou você mesmo está sentindo uma dor aí muito forte, sai correndo para o hospital. Interessante que você falou isso. Fala muito idoso, né?
Mas é o que eu te falei, com o estilo de vida que a gente está levando, tem paciente com 30 anos que está chegando infartado. Muita gente nova se infartando, né? A gente tem Muita, visto isso, né? porque AVC, infarto são as doenças, parece são. que é a doença do momento agora, né, A doutora? doença cardiovascular, ela é no ranking 1. Ela Então. passou doenças oncológicas de mortalidade. Então, ela tá ali em cima. Por quê? Por causa disso, né? Porque acha que, tenho só 30 anos e tô me sentindo bem, faço atividade física, não faz check-up. Então, realmente, você pode ter 30 anos e infartar, Uhum. né? O infarto é mais grave no jovem, No geralmente, jovem, né? né? Porque a gente não tem circulação colateral. É igual uma árvore nova, ela não tem os galinhos ali. Então, se aquela árvore desabar, ela não tem as outras pequenininhas ali para salvar. E com a gente é a mesma coisa. Então, você faz ali um infarto, no jovem, pode chegar com morte súbita. Meu Deus, cada uma, né? Doutora, se a pessoa estiver com a pressão muito alta, né? Porque a gente tem casos de pessoas que têm pressão alta, convive com pressão alta, que é um absurdo isso, né? Que eu acho, né? Ela passa a ser um paciente de emergência? Não necessariamente, tá? Então, por exemplo, o hipertenso crônico, eles até vêm, né, preocupados. Será que eu vou infartar? Será que eu preciso ir para o pronto-socorro? A gente tem sinais de alerta. Então, geralmente, o que preocupa o médico é quando essa pressão está acima, a sistólica, que é a máxima, de 20, e a mínima de... A gente fala 120, mas assim, 110 já é um número considerável. E, para chegar num valor desse, né? Mas é isso. E daí tem cefaleia associada, dor de cabeça, alteração visual, alteração do nível de consciência, confusão mental, sonolência, dor no peito, alteração urinária, são sinais de alerta, tem que procurar o pronto-socorro, porque daí a gente tem que dar medicação para ir baixando devagarzinho, né? Porque esses níveis de pressão, eles sim causam lesões de órgão-alvo. Então, cérebro, rim, coração, tá ali. Louco para ser sofrido. Sim. Então, nesse perfil de pacientes, o indicado é sim procurar o pronto-socorro. Agora, vem aquele paciente hipertenso normal, que vem em consultório ambulatório, 18, assintomático. A gente só vai tratar isso mesmo em consulta, vai regularizando as medicações, ali adicionando, trocando, enfim. E aquela velha história, né? Eu comi uma comida mais salgada, sempre tem uma né? justificativa. Tem uma justificativa, né? É engraçado como os pacientes, eles são relutantes ao diagnóstico. Tanto o primeiro diagnóstico, quanto a você dizer que não é normal você ter uma pressão 15, por exemplo. E daí, quando você fala que a sua pressão tem que estar 13, ele fica nervoso, né? Ele fala, não, mas eu tô acostumado com 15, se você baixar para 13... vai ser ruim para mim, eu vou passar mal. Então, também precisa ter essa reciclagem na cabeça do paciente, de que a pressão 15, ele não sentir nada, não é normal, que ele precisa estar com a pressão controlada, que isso é um dos fatores de risco para essa conversa que a gente está tendo agora. Tá certo. Existe algum outro sinal cardiovascular que as pessoas costumam ignorar e que deveria servir como alerta? Acho que palpitação também, que as pessoas acabam deixando no dia a dia, e pode ser uma arritmia maligna, pode acontecer. Eu acho que é o principal. Na cardiologia é sempre dor no peito, palpitação, e a gente fala perna inchada, que é muito comum. Você deve conhecer alguém que tem perna inchada. E fala que é problema do coração, né? Todo mundo fala, é problema do coração. A gente pode ter problema renal, pode ter problema vascular, mas não é normal, né? E uma das doenças que pode causar na cardiologia perna inchada é a insuficiência cardíaca, essa que eu falei, que é uma doença grave. Então, também é um sinal de alerta. Se a perna vem ficando inchada, precisa passar com uma avaliação cardiológica ou vascular para a gente tentar determinar se isso é da nossa parte. Então, também é uma queixa, é um sinal que eu acho importante que o paciente tem que procurar ajuda. Saindo um pouco, o AVC, né, tem uma ligação aí também com o que vem acontecendo, né? Tem muitas pessoas que já, talvez não seja o seu nicho aí, falar um pouco de AVC, mas tem acontecido tanto, que às vezes a pessoa convive com AVC e não sabe que tem, né, doutora? Por essa, será que é essa preguiça de ir ao hospital? Deixa pra lá, porque a saúde das pessoas muitas pessoas deixam pra lá. Deixam pra lá. Vão pra lá, né? Isso, amanhã eu tô melhor, né? Eu acho que assim, AVC... Não tem uma ligação com o infarto? Tem. Se a pessoa tiver e deixar e não deu nada? É a mesma coisa do infarto. Então, se o paciente começar a ter sintomas do AVC,
confusão mental, alteração do nível de consciência, alguma alteração motora de algum lado, dificuldade de fala, boca torta, que qualquer um consegue identificar, né? Não precisa ser um especialista, o mesmo paciente já percebe, um acompanhante, também tem que procurar o pronto atendimento, porque é igual ao coração, também é tempo. Se você demorar, a gente também não consegue tratar esse AVC, fica com sequelas muitas vezes irreversíveis. Um paciente que tem fatores de risco cardiovascular são os mesmos fatores de risco cerebrovasculares. É o hipertenso, o obeso, o sedentário, que tem alteração dos níveis de colesterol, uso de anabolizantes, então é o mesmo perfil. Então a gente e o paciente que vem pra gente só com uma história de AVC, só tive um AVC. Pra gente ele já vira um paciente de muito alto risco, as metas de tudo caem, então a gente fica rigoroso no tratamento. Então o AVC é o mesmo, tanto é que o mecanismo é muito semelhante. A gente tem alguns mecanismos diferentes do infarto, mas o principal, que é o fechamento da artéria, da coronária, o AVC é a mesma coisa, o isquêmico, né, que é o mais comum. Também fecha ali uma artéria do cérebro. E é isso, às vezes é irreversível. Então, tem que procurar atendimento. E às vezes também. A pessoa fala assim, né? Nossa, morreu de infarto, mas era tão saudável, a pessoa não fumava, não bebia, né? Fazia na academia, tal. Então tem outros fatores também, né, doutora, que faz isso acontecer, né? É possível prevenir um infarto? Quais cuidados fazem diferença no dia a dia, né? A gente já falou centenas aqui, academia, boa alimentação, tal, né? Mas é possível prevenir o infarto, doutora? Às vezes o paciente brinca e ele fala assim, nossa, mas eu fiz tudo certinho e eu infartei. É igual câncer de pulmão, nossa, mas eu nunca fumei e eu tenho câncer de pulmão, né? Então a gente tem uma questão genética. E eu falo que isso a gente não pode mudar. Então por isso que a gente tem que mudar todos os outros fatores que são modificáveis, né? O fato do paciente não ter, a princípio, nenhum problema de saúde ou que não saiba, mas ele ter antecedente familiar de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, de infarto precoce, para a gente já é um fator de risco importante. Morte súbita é outro fator importante. Então, essa história, essa anamnese, já resgatando os familiares, a gente já olha o paciente com outro olhar. Talvez esse paciente já tenha fatores de risco que nem ele saiba. E daí a avaliação clínica é importante por conta disso, porque daí a gente faz um check-up. Então, além de aconselhar o paciente a fazer a boa alimentação, atividade física, não se estressar tanto, que é uma coisa difícil hoje em dia, mas que faz parte, ter algum meio de distração e tudo mais, a gente precisa fazer os exames. E dentro da cardiologia, a gente tem uma gama de exames, tanto exames de imagem, quanto exames de sangue, né? E hoje em dia se fala muito, não sei se já ouviu falar, na lipoproteína A, que é uma molécula que até então a gente estava em estudo, a gente já sabia que é um colesterol ruim, igual o LDL, que todo mundo conhece, né? Mas que a gente não tinha um enfoque, a gente não tinha um tratamento, ainda está em estudo, um tratamento específico para essa molécula. Então, hoje em dia tem um diferencial. Essa lipoproteína A, quando a gente dosa, geralmente a gente dosa numa primeira avaliação, né? Ou um paciente que nunca coletou e sempre teve os níveis de colesterol normais, a gente colhe a lipoproteína A. Ela, por si só, se vier aumentada, geralmente acima de 50, já é um fator independente de risco. Então, você pode não ter nada, mas geneticamente, porque é uma molécula que mostra que geneticamente você tem um risco aumentado de infarto. Então, aqui a gente já começa a ter uma prevenção só com um exame de sangue, né? E daí a gente olha para esse paciente e fala, você vai ter que melhorar tudo isso que você está fazendo. Mais ainda, como? Não sei, mas vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. E as metas do colesterol não é aquela meta que vem lá, não tenho nada, e lá no exame de sangue tem que estar abaixo, sei lá, de 120, não. É um outro perfil. E daí o paciente, ele fica... O problema da cardiologia é isso. Ele fica relutante ao tratamento. Por quê? Pressão não dá sintoma. Colesterol piorou. E daí você começa a querer dar algum tipo de medicamento, que por muitas vezes é necessário, e ele fala, não vou tomar, eu tô me sentindo bem. Isso aqui é um exame só, né? Não tem histórico na família, então é triste. Mas isso aí é muito importante. Não é porque também não tem histórico na família, é porque você também não possa ter, né? Pode, de repente, começar de você, né? O histórico da família pode começar de você. Pode ser o número 1. Exatamente, né? Porque a gente fala assim,
Ah, meu pai nunca. Eu tenho meus tios, meu pai. Da parte do meu pai, nunca ninguém morreu de infarto, nunca teve AVC. Mas da parte da minha mãe também, né? Como os Alzheimer's, né? Que a gente, né? Agora a gente está vendo Mais demência. mais demência, mas porque a sociedade está vivendo mais, né, Sim, doutora? Antigamente, com sim. 60 anos, a pessoa estava Não, já morrendo, morreu. né, tal. Então a gente não tinha essas observações de Alzheimer, da demência. E agora a gente vem aí numa crescente muito grande Sim. de pacientes com isso, né? Então, quer dizer, a gente está tendo o privilégio também de conhecer os nossos parentes também, os nossos avós, nossos Conhecer a bisavós, né? história. Ter essas histórias de que possivelmente eu possa ter, né? Então, Exatamente. é legal a prevenção, é legal se cuidar. E eu acho que a parte motora, que é a academia, a parte física é muito importante, né, doutora? Dos É. músculos, né? A gente Eu acho que é vê. uma das mais importantes, Hoje em né? dia você vê que a gente foca muito isso, né, em rede social, quando você vai Uhum. acompanhar os médicos em geral, não só cardiologistas. O envelhecimento, com o envelhecimento a gente perde, e na insuficiência cardíaca também, que é a doença da parte do coração, a gente perde muita massa muscular, né? E isso é normal, né? É uma queda É, esperada, é igual perda de massa óssea. Então, a gente consegue recuperar isso. O paciente ele tem que ter um envelhecimento saudável, tem que ter uma autonomia. Então, você pega um paciente que já é diabético, ele já vai ter alguma alteração para uma dificuldade para andar. Se ele não fizer uma atividade física, vai passar 10 anos, com 60 anos, vai ser aquele magrinho que tem uma dificuldade de subir escada, de se agachar e levantar, perde autonomia. Então a gente fala para os pacientes, precisa fazer a caminhada, precisa fazer a musculação, é o combinado, é o cardio junto com a musculação para ganhar massa. uhum. Então a gente foca muito nisso, né? E isso serve tanto para a parte cardiológica quanto para a parte neurológica, né? E atividade física é o nosso meio de escape hoje em dia, né? Pode ser, faço música, faço outras coisas, enfim, mas ali onde a gente libera a grande quantidade de endorfina, Uhum. hormônios que E são a parte muscular, ela é relaxantes. essencial no momento de vulnerabilidade, né, doutora? Por exemplo, você precisou lá, tá no hospital, deu um infarte, e você precisou estar na UTI, seus músculos têm que estar ali, É né? Senão, muito diferente a evolução de um paciente que faz atividade física interna olha que e um que importante, não olha, muito faz. interessante isso. É uma perda, assim, a gente vê, né, até em rede social isso, né? Enfim, o cara lá todo fortão, com atividade física em dia, alimentação boa, ele interna, você vê o quanto ele fica lá internado com perda de massa muscular, mas ele não fica zerado, vamos dizer assim. Ele tem ali ainda músculos que conseguem se regenerando ali e buscando uma melhora gradual. Agora, o idoso, ele é complicado. Ele até consegue um ganho, mas ele nunca vai voltar ao que ele era. Ele É, perde mesmo, entendeu? E o idoso tem a questão da alimentação, né? O idoso é difícil de se alimentar bem, assim, de comer a quantidade certa de proteína, ele peca um pouco isso de ingerir líquido, então você tem que dar aquela forçada, coisa que no jovem é um pouco mais mais fácil. fácil, né? Então isso também altera muito a massa Tá muscular certo. deles. A mulher, né? A mulher costuma cuidar da saúde do coração da mesma forma que ela cuida das questões de saúde? Existe algum cuidado que acaba sendo deixado de lado? Vamos lá, a mulher é super vaidosa, né? Então ela cuida da beleza, vai lá, seus botoxes, vai, não sei o quê, ai, tem uma gordurinha aqui, ela entra numa Isso. lipoaspiração, o peito ficou grande, ela tira o peito, tá pequeno, ela vai lá. Ela tem uma preocupação estética muito Muito grande, grande. né? É, a senhora, doutora, estando lá no hospital, até como coordenadora, como doutora ali na parte clínica, a senhora tem visto que a mulher tem se preocupado mais com a parte do coração? Como que tá no campo de visão, né, que você trabalha com isso dia a dia? Como é que tá isso? Tem melhorado? Está estagnado? Precisa mais informação? Como é que tá essa questão da mulherada aí? A maioria dos meus pacientes é homem. Tá. Então, Então quer o que dizer que eu a tenho mulher não está percebido, procurando, né? o que eu tenho percebido é que o homem ele tem se preocupado Ah, mais. legal. Tanto da parte estética, que você vê que homem, né, tá procurando mais ali, ficar bem com ele mesmo, mas ele tá se preocupando. E eu acho que homem, ele ainda é mais adepto à atividade física do que a mulher.
a mulher ainda coloca muito a questão do dia a dia. Ah, eu tenho filho, eu preciso buscar meu filho na Sempre escola. uma desculpa, Ah, né? exato. Ah, eu tenho que cuidar do meu marido. Ah, eu tenho que cuidar não sei de quem. Então, daí eu Não falo, tenho tempo pra esquece nada, nada. né? Então, assim, cuida de todo mundo que tá ao redor, mas ela vai se deixando de lado. Então, infelizmente, o que eu vejo no meu dia a dia é que a mulher ela ainda não tá acompanhando do jeito que deveria ser acompanhado. Os homens, nessa questão, eles estão ali ganhando. Ganhando, né? Exatamente. Existe a mulher, ela infarta mais, um número mais, assim, vamos falar em porcentagem, né? Entre os homens e as mulheres, quem é que tem, ultimamente, assim, quem que infarta mais? Tem alguma precisão sobre isso ou são pessoas Eu acho que, normais? assim, não, É existe uma mais homem, estatística menos disso. mulheres, menos homens? Como é que tá esse meio aí? As mulheres mais, Mais? mais, Eu já achava que era o contrário. as Olha que mulheres mais, importante, gente. porque hoje em dia a gente, não é que as mulheres mais, é que hoje em dia a gente conhece outros tipos de infarto. Então, hoje em dia a gente não tem aquele só o infarto que obstrui a artéria, que coloca um stent ou faz uma cirurgia. A gente sabe que hoje em dia tem um infarto com coronárias normais. Isso é muito típico de mulher e é uma nova fronteira ali que a gente tem estudado na cardiologia. Então, talvez o número tenha aumentado porque esse diagnóstico diferencial tem subido também, entendeu? Mas, assim, por mais que seja uma porcentagem diferente de um do outro, é isso. Se a pessoa faz o acompanhamento regular, trata todos os seus fatores de risco, independente de ser mulher ou homem, vai estar menor a chance de você ter um evento cardiovascular ou cerebrovascular. Então, eu acho que o cuidado tem que ser igual para todo mundo, Uhum. né? A gente não tem que falar, cuide-se mais porque você tem um risco aumentado. Não, faça a lição de casa direitinho, seu risco vai ser mais ou menos pau a pau com um homem ou com uma mulher, entendeu? Eu acho que esse é o recado principal. Mas as mulheres infartam mais que os homens, que isso é um dado muito Ah, interessante, né? Então, cada vez mais eu acho que as mulheres aí têm que dar tem que cuidar mais. né, dar uma olhada, né? Vai lá fazer o que é preciso, doutora? Olha, escutei, assisti a doutora Bruna falando lá no podcast, pediu para que a gente, depois dos 30, 40, precisamos procurar um médico. O que de início ela precisa fazer? É um cardiologista? É um clínico? O que ela precisa ter em mente que ela precisa fazer? Qual é o tipo de exame que é feito para ver se a pessoa tem algum problema cardíaco? Se é que tem algum exame que, né? Estou falando isso aí porque tem pessoas leigas que não sabem, Sim, né? sim. Por onde começar. Então, eu estou aqui na minha casa hoje, a doutora Bruna aqui vai dar uma dica importantíssima para você, como várias dicas que ela deu aqui hoje, muito importante, muito eficaz até, para que as pessoas saibam, principalmente a mulherada, que esse programa é praticamente dedicado para elas, nessa parte de coração. Eu escutei aqui hoje, eu estou aqui nos meus 40, 50 anos, nunca tive problema, mas, a doutora falou uma coisa bem legal, né? Eu devo procurar um médico para eu saber como é que é. Eu tenho minha mãe que já teve problemas, meu avô, minha avó, poxa, já é legal também, porque já faz uma árvore genealógica, Isso, né? De já, saber porque quem. vai perguntar na consulta, já vai ficar Mãe, a avó sabendo. morreu do quê, né? O avô, a mãe, né? É legal isso, porque às vezes você Isso. nem sabe, né? Às vezes você nem sabe de quem que morreu, como morreu, às vezes você não tem intimidade com a sua própria família, né? Meu pai separou da minha mãe, eu não tive convívio com o meu Não tem essas pai, e informações. você não tem essas informações. É. Então, qual o momento que eu devo procurar um médico? Eu vou, né, o que a senhora falou, dos 30, 40 anos, uma mulher. E como é que ela deve fazer? Quais são Você está lá, consulta, a primeira consulta com a mulher, como é que é essa consulta? Como ela deve procurar? Se é um clínico, se é direto é um cardiologista? Como que é? Se é só o coração que ela tem que olhar também? Se tem outras partes do corpo que ela tem que ver, cabeça, essas coisas? Como que faz? A gente, o geriatra adora quando a gente fala isso, né? Porque eles falam que a partir dos 30 anos, todo mundo tem que passar com o geriatra. E daí a gente fala, nossa, mas geriatra não é 60 a mais, né? Então, assim, todo mundo fala, a partir dos 30, já um geriatra, porque ele tem uma visão de clínico holístico. Então, ele olha você inteiro, né? E daí, conforme você vai passando nas subespecialidades, vai fazendo acompanhamento junto e ele vai entendendo o que está acontecendo em cada especialidade, vai ajudando até nas receitas, porque às vezes vira uma polifarmácia, dependendo do paciente. Então, o clínico, o cardiologista, ele é clínico, né? Mas é um clínico especializado na parte cardiológica.
Na avaliação cardiológica, a gente começa com essa anamnese, que é essa avaliação tanto do histórico familiar, quanto do histórico do paciente, o que ele sabe, o que ele já fez na vida, de procedimentos, às vezes nunca infartei, mas já fiz um cateterismo, por que que fez, a gente vai investigar, né? Então ali a gente busca os fatores de risco daquele paciente, né? Ver peso, que também é importante, hábito alimentar, ingesta de sal, de gordura, fritura, hábito alimentar, uso de drogas, de anabolizantes. Então, tudo isso faz parte da anamnese. No exame físico, a gente já consegue detectar algumas doenças, né? Infarto, essas coisas a gente não consegue detectar, né? Isso é pela história clínica Uhum. e uma predisposição pelos exames que a gente vai depois identificar pelos exames. Mas no exame físico é importante, a gente consegue detectar algumas doenças já na primeira avaliação clínica, né, cardiológica. E daí, referenciando a resposta em relação à doença isquêmica, ao infarto, à angina, né? Então, a gente pede todo o perfil de colesterol, incluindo essa lipoproteína A que eu te falei. Uhum. Então, LDL, HDL, triglicérides. A gente colhe níveis de insulina também para ver se já não tem uma resistência à insulina, hemoglobina glicada, parte hepática, porque hoje em dia a gente tem a síndrome metabólica, que é o quê? É o paciente que metabolicamente está errado. É um hipertenso, um que tem uma hiperglicemia, não necessariamente um diabético, que tem gordura no fígado, que é uma coisa que até então ninguém ligava, e hoje em dia a gente liga muito, Uhum. que a gente sabe que tem os seus BOs, né? Então, os exames de sangue são referenciados no geral para ver tudo isso. Ver função do rim, porque de repente se você quiser fazer algum tratamento específico, você tem que ter esse rim normal, né? Então, a avaliação laboratorial é essa. E daí a gente tem a parte dos exames. Então, o cardiologista, ele não estratifica só a parte do coração. Então, a gente pede muito ultrassom de carótidas e vertebrais. Então, por exemplo, aquele paciente que é hipertenso ou que tem uma glicemia um pouquinho mais alterada, a gente faz ultrassom, porque além da gente detectar placa, que é um fator de risco Uhum. para doença cerebral, né, isquemia, né, derrame, AVC, a gente também vê também aquele processo inflamatório, que é onde começa toda a história da doença. Então a gente consegue agir ali antes de você ter um evento, antes de formar uma placa, né? Então, ultrassom de carótidas, o eletrocardiograma é o exame de entrada do cardiologista. Então a gente consegue ver Algumas alterações, arritmias. né, ali, né? Já ali a gente consegue, o infarto ali, né, a gente já É. consegue ver pelo eletro, né? É que é raro um paciente chegar no consultório infartando. Já aconteceu, mas é raríssimo, porque geralmente é o paciente agudo, né? Mas ali no eletro a gente consegue ver algumas alterações de músculo, se o músculo já está sofrendo alguma. Se ele já está mais endurecido, mais hipertrófico, né? Por um hipertenso ou por uma doença genética. Então o eletro também ele é muito importante para a gente. E o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Então lá a gente vê estrutura, né? A gente consegue até identificar se o paciente já teve um infarto anterior, não foi tratado. Então, às vezes a gente faz o ecocardiograma e fala, mas o senhor já infartou? Não, mas já, a gente consegue ver que tem um pedacinho do coração ali que já virou cicatriz, né? E ali a gente fala, nossa, vamos estratificar, esse paciente teve um infarto e nunca sentiu. Então, a gente consegue também ter um olhar diferente para esse paciente. E daí, a gente, com os pacientes a gente calcula um risco ali tem uma calculadora, né, de risco, que a gente calcula, dependendo do risco, a gente direciona alguns exames específicos para detectar doença arterial coronariana, que é essa que a gente pesquisa o risco do infarto, né, que não é o risco do infarto. O teste ergométrico, que é o teste da esteira, né, então lá a gente consegue ver resposta da frequência cardíaca, da pressão arterial, se induz arritmias, se tem dor no peito e se tem alteração eletrocardiográfica, que é o maior marcador ali, se tem alguma coisa acontecendo nas coronárias. A gente também tem a cintilografia, que é um exame se o paciente já tem um risco maior, alguma queixa mais específica, a gente já parte para a cintilografia, que é muito, adoro, né? É o meu dia a dia, Sim. né? Então, assim, mulheres têm muito teste ergométrico positivo, falso positivo que a gente fala. Então, no teste ergométrico a gente tem algumas alterações, mais ou menos 4 tipos de alterações do segmento do eletro, e a depender, algumas são muito características da mulher. Então a gente fala que é um teste positivo, mas que talvez seja um falso positivo. A gente não sabe exatamente o porquê, mulher, né? E daí, nesse caso, a gente vai, por exemplo, para a cintilografia, que é um exame específico para ver fluxo.
Então a gente já consegue fazer uma avaliação mais específica. Angiotomo de coronária, que é a tomografia, é como se fosse um CAT, um cateterismo, mas em vez da gente puncionar ali a artéria, é um exame não invasivo. Você vai lá na máquina, injeta um contraste, a gente consegue ver toda a trajetória das coronárias, se já tem alguma obstrução. Então, e eventualmente um cateterismo, né? Dependendo da queixa do paciente, do risco dele, vai direto para o cateterismo, né? Que daí é a visualização direta, padrão ouro, mas é um exame específico que ali a gente tem para solicitar. Então, você vê que a gama hoje em dia é muito grande. Só infarta quem quer, né? Às vezes não, né? Porque às vezes tem gente que a gente pode fazer os fulminantes exames, também, é aquela coisa, papum, já deu sua hora, acabou, né? A gente pode Mas tem ter uma os prevenção exames aí, né, estarem doutora? normais, né? Pode acontecer os exames estarem normais e de repente ter o evento. Mas, assim, o risco é muito menor do que aquele que não fez nenhum screening, né? A senhora citou agora nessa conversa que existem pacientes que já infartaram, né? Convive com infarto, até a área muscular, aí você falou que é meio prejudicada, quando você vai ver já está cicatrizada e tal. Isso. Que é um assunto muito interessante isso. E quando a pessoa já teve um infarto, é como um AVC, né? Se a pessoa já teve um AVC, nunca soube, né? Quando vai fazer algum exame mais, viu, ó, você já teve um AVC. Porque tá, não sei o quê. sentiu, não teve sequela, né, na parte do AVC. E tem alguns sintomas quando por exemplo, a pessoa já teve um infarto e nunca soube, só foi ver, agora foi fazer os exames, você vê. Então não tem como fugir, né? Os exames estão aí, vai provar, vai mostrar se você pode ter um infarto, possível infarto. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, doutora? Então, a prevenção com os exames é a melhor eficácia, né? Eu falo que antes a gente tinha desculpa de que não tinha uma gama de exames, os pacientes não tinham acesso. Hoje em dia a gente tem, né? Mesmo seja no SUS, a gente consegue todos esses tipos de exame, com uma dificuldade maior, obviamente, mas que a gente disponibiliza isso. Então, o caminho hoje em dia é a medicina preventiva, Tá né? certo. Aqui no meu script não tá, mas eu quero fazer essa pergunta para a senhora, porque a gente vê muita gente hoje usando a tal das canetas emagrecedoras, né? Que é um assunto do momento, né? A gente não sabe as sequelas que isso vai ter lá na frente, se é que vão ter. Mas antigamente as pessoas optavam, um dos grandes fatores para o infarto é a gordura, né? A gente sabe, né, que a pessoa obesa ela tem uma propensão para ter infarto muito rápida, né? Até toda essa explicação que você deu, gordura no fígado, gordura no coração, nas veias, tal. Então, antigamente as pessoas optavam pelas bariátricas, né? Isso. Que solucionava assim até 90%, né? Todos os casos, até de hipertensão, tudo. Pessoas que têm problemas de diabetes, né? Poxa, e agora essa grande posso dizer, essa evolução da medicina, né? Da tecnologia, medicina, misturando tudo, vem essas canetas emagrecedoras que cada vez mais têm aí tomado conta da mulherada, dos homens, das crianças, e sem freio. A gente está vendo isso, uma situação assim, todo mundo tomando, todo mundo se derretendo, né? O que a gente tem visto, né? Pessoas que não estão preocupadas com outras, voltamos aqui a falar, né? Mulher está se preocupando com o que hoje, estética, né? Mulher se preocupa, que nós já fez a pergunta, qual tipo de mulher se preocupa, a não ser a beleza, coração, quantos anos ela pergunta? Então, cabe essa pergunta aqui, porque a gente vê aí que a sociedade está mergulhada nas canetas, né? Cara, barata, mas estão mergulhando, estão se virando e procurando. Algumas falsas, outras verdadeiras, umas fazem efeito, outras não fazem. O que isso para a senhora, na parte de cardiologia, tem afetado alguma coisa? A senhora já tem visto algum retorno das canetas ou não? Realmente as canetas são bem eficazes, né? Porque é feito um trabalho tudo em cima disso, né? Com certeza. Eu acho que o acompanhamento tem que ser feito, né? Não é assim, minha vizinha toma, ela me deu, comprei do amigo dela que vende, vou tomar também. Porque está muito isso, né, doutora? É isso. Tem a automedicação. E você, com o seu conhecimento, com o estudo que você tem feito aí com relação a essas canetas emagrecedoras, que eu acho que é um avanço tecnológico maravilhoso, a pessoa não precisa lá fazer aquela cicatriz, cortar estômago, fazer a bariátrica, né? E depois a pessoa passa mal, fica um período passando mal, fica infeliz, a pessoa fica porque tudo tem um isso. monte de alteração, Mas eu tô sentindo também, eu sou cabeleireiro também, né? E a gente nem conversou nos bastidores, porque eu também tenho essa função. E minhas clientes eu tenho visto assim, elas derretendo.
perdendo a face, né? Derretendo. Fica com cara de doente, né? Estão cara de doente. Perdendo cabelos, horrores. Isso. Enfim, perdendo de tudo por quilo, mas tão felizes ao mesmo tempo não estão. O humor das pessoas estão indo embora também, mas é uma loucura. O que a senhora tem visto sobre essas canetas? Está sendo eficaz? Cardiologicamente falando, o que a senhora me diz sobre isso? Olha, eu já peguei de tudo, tá? A questão é primeiro que você falou, a automedicação, né? Então, independente da caneta ou não, a grama do jardim é mais verde que a minha, funcionou para ele, eu vou pegar para mim, né? E a medicação das canetas, né, os antagonistas da GLP-1, é um risco maior. Então, eu já peguei paciente que, por conta própria, usou, não sabia a procedência, chegou com uma pancreatite e morreu. Olha isso. Né? Então, assim, ela tem seu efeito, é sensacional, tá? A gente usa, sim, mas é uma população específica, é o que você falou, virou como se fosse só para tratar uma obesidade, porque eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, né? Daí emagreço demais e fico infeliz. E tem pessoas que não tem nem necessidade de estar tomando, eles vão tomando, né? Porque um pouquinho de gordura já estão, Se fizesse uma atividade física, conseguiria Exatamente, chegar lá, né? Então, o que as pessoas estão fazendo, infelizmente, elas estão usando as canetas, algumas sem instrução médica, né? Então, vai lá, usa a dose que quer, tá se sentindo bem, não faz nenhum exame antes e não faz atividade física junto. Então, a gente sabe que essas medicações, elas fazem uma perda muito satisfatória de peso, então a gente consegue diminuir níveis de colesterol, o paciente vem sim com níveis menores de glicemia, de colesterol, elas são ótimas. Mas a gente precisa fazer os exames antes para ver se esse paciente se ele não tem contraindicação a isso, né? Até eu peguei umas 3 semanas atrás e assim, a gente ainda não conhece tudo, né? Então eu ainda tenho, não tenho conhecimento geral de tudo, porque também não é uma medicação que eu prescrevo com tanta frequência, né? São muito pontuais os casos, eu não só prescrevo para emagrecer, sinto muito, procuro o cardiologista, os meus pacientes já sabem disso. Mas eu peguei até um que acompanha comigo há muito tempo e realmente, assim, ele é uma bomba, eu falo para ele. Hipertenso, obeso mórbido, diabético, faz tratamento muito regular e nunca conseguiu chegar no alvo de nada. Tem artrose, então a gente tem essa dificuldade, não consegue fazer atividade física e a gente indicou a medicação. Só que daí nos exames ele tinha um problema grave do fígado. E eu falei para ele, olha, o senhor tem indicação, mas vamos pedir uma avaliação do especialista? Junto do endócrino, com o médico hepatologista, que é o médico do fígado. Então, assim, tem dúvida? Vai lá, faz, né, uma discussão de caso. Ele falou, não, doutora, tudo bem, fiz a cartinha, vai ser avaliado por um especialista. Então, assim, o paciente vai tomar a medicação com uma avaliação de 3 médicos. Então, com segurança de que ele pode ali, usar. né? Exatamente. Exato, entendeu? Ele falou, não, eu quero acompanhar direitinho, né? Por isso que eu vim passar aqui e tal. Então, não tenho o que dizer da medicação, ela é ótima, ela é realmente promissora, a gente está com novos estudos agora, inclusive com medicações que a gente não tem a perda de massa muscular, então o que você tem visto é isso, perde gordura, mas perde massa. E o paciente ele só quer usar caneta, ele não quer fazer atividade física que faz parte. E a outra coisa é que é uma medicação de uso de longo prazo. Então, não é um remédio que você vai tomar por 3 meses, 6 meses, atingir o alvo que você quer, você vai parar a medicação. Então, esse é um recado muito importante que a gente pode dar aqui, é que quando a pessoa suspende a medicação, ela tem um efeito rebote de engordar terrível. Nossa, olha só. Então, isso é importante, né? Cuidado, hein, gente? Cuidado. É isso. Então, mas é uma medicação igual o remédio da pressão. Você vai usar para sempre. E é igual a bariátrica também, né? Tem alguns casos, tem algumas bariátricas que são feitas, né? Naquele período de começo, que é maravilhoso de perda, né? De gordura, né? Tal. E chega um tempo que ela estabiliza. E daí você tem que repor vitaminas, exatamente. você perde um monte de coisa. E se você não se reeducar, né? Você volta a engordar novamente, exatamente. né? Quantas pessoas que a gente vê, já fiz bariátrica 10 anos atrás, estava gorda de novo, né? Então, quer dizer, as pessoas também têm que tomar o Simancol, que tem se reorganizar, né? Tô tomando essa caneta aqui, que nem a doutora falou. Se parar de repente, o efeito pode vir dobrado aí, talvez triplicado, né? Então, nesse momento que a pessoa está tomando uma caneta, no momento que a pessoa fez uma bariátrica, ela tem que tomar isso na consciência, que não é só o remédio que vai fazer efeito nela,
É ela também, né? O psicológico, Isso. é o dia a dia, né? Ela fazia mexer com o cognitivo dela dessa maneira de preparar ela que, olha, agora a minha alimentação tá regular, tá bacana, agora eu consigo viver sem a caneta, eu não vou precisar um dia fazer bariátrica de novo, porque você reeducou, né? Esse Isso. período é para isso, né, doutora? Como o Exatamente. balão gástrico, eu acho que o balão gástrico é super eficiente, né? Para as pessoas inteligentes, né? Porque para outros tipos de pessoas não, né? De vez eu sempre falava para minhas clientes, eu vou fazer uma bariátrica. Fala, mas não faz bariátrica, põe o balão, porque o balão vai te reeducar, né? Porque eu acho melhor do que uma agressividade, de cortar estômago, tirar, né? Não sei, penso eu, né? Que o balão é sempre muito mais eficaz. Mas também tem aquelas pessoas que põem o balão, tirou o balão... Tira o balão, exatamente. Né? É uma loucura, isso, né? Então tem isso com as canetas, então, né? Esse efeito rebote a gente não sabe ainda, né? Porque a gente, como é novidade agora, a gente não tem esse período ainda, né? Para ver, para avaliar... Os estudos já mostram. Agora no último congresso que teve da SOCESP, já teve os estudos ali da caneta falando que o paciente ele tem um efeito rebote, então ele engorda mais do que quando ele começou o peso inicial. E essa conscientização, que é a medicação uso crônico mesmo, entendeu? E é isso, a base da pirâmide tem que existir. Não é porque você está tomando uma medicação que vai te trazer benefício se você não faz o básico que tem que ser feito. Tá certo. Estamos chegando no final do nosso programa. Olha como é rápido, tá vendo, doutora? Passou rápido. Passa, né? Uma hora aqui rapidinho. Mas eu quero alertar vocês que agora, mês de setembro, é um mês de festividades aqui no bairro do Ipiranga, né? E o Hospital Dom Alvarenga vai estar nesse calendário de festividade do bairro do Ipiranga, né? E a doutora vai ter uma ação muito, muito legal, muito importante com o Hospital Dom Alvarenga, que é do dia 19 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia, né? Isso. As inscrições estão lá no Instagram do Dom Alvarenga, quem quiser se inscrever. A doutora você está na frente desse projeto, né? Desse aniversário do bairro do Ipiranga. Isso. Fala um pouquinho sobre esse projeto e quem quiser participar desse projeto, quem quiser fazer inscrições, como deve fazer. Fala um pouquinho mais desse projeto, doutora. Então, esse projeto, cada ano a gente faz de uma forma diferente. Esse ano vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir fazer uma triagem de pressão, de glicemia, consegue fazer bioimpedância, né? Olha. Então, já uma avaliação nutricional. Comigo vai ser um bate-papo sobre doenças cardiovasculares, prevenção. Não vai ser nem aula, vai ser bem uma conversa ali em grupo, tirar dúvidas. Então, vai ser bem interessante. Vale a pena se inscrever. E é isso, é gratuito. Olha que importante, em vez de ir no parque no sábado de manhã, vai lá prestigiar a gente, já ganhar um pouquinho de conhecimento, se cuidar, começa por aí, né? Já fazer uma prevenção ali inicial, e se já tiver alguma alteração nos exames, a gente já consegue te direcionar, te instruir melhor. Então vai ser bem bacana. Só que legal, se inscrever lá no link. O Hospital Dom Alvarenga também trabalhando nessa parte social, que é muito importante, que não deixa de ser uma parte social, né? Aqui no bairro. No aniversário do bairro, então quando que é? Dia 19 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia, né? Esse encontro, né? Isso mesmo. Então você que quer se inscrever, corre lá no Hospital Dom Alvarenga, que vai ter o link, já vai ter tudo para você, as inscrições. Isso. A gente ainda não disponibilizou, mas é só acompanhar lá com a gente, que daí vai ter um tempo ali para as pessoas se inscreverem. Legal. Fazer um bate-bola com você rapidinho aqui, depois você dá suas considerações finais. Muito bacana ter a doutora Bruna aqui com a gente. Vamos lá. Um hábito que faz bem para o coração. Atividade física. Atividade física. Um hábito que mais prejudica a saúde cardiovascular. Cigarro. Eu fumo. Ai, que vergonha. Ainda bem que falou no final da entrevista. Fumo. Mas tô doido pra parar, não consigo. Então eu sou meio covarde de falar. Você me ajuda. Vamos lá, depois a gente conversa aqui. Um sintoma cardíaco que as pessoas mais costumam ignorar. Falta de ar. Falta de ar, né? Bacana. Uma mensagem para quem costuma adiar a ida ao médico. Falamos bastante aqui. Antes tarde do que nunca. Né? Antes tarde do que nunca, tá certo. Doutora, quero deixar a senhora agora com as suas considerações finais. Aquela câmera ali, você vai passar uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, né, nesse quadro evolutivo. Principalmente as mulheradas aí que não tem essa consciência que mulher também infarta. E pelo que eu vi, a doutora falou aqui, infarta muito mais do que os homens, que é um dado que eu não conhecia, não sabia, que é importante. Vamos passar isso para a mulherada. Tá com você aí. Então, queria agradecer novamente aí o convite, foi ótimo aqui o nosso bate-papo, fiquei super à vontade.
E daí o meu recado é esse, né? Hoje a gente está falando de mulher, mas o recado é para todos, mas hoje enfatizando a mulher. Então, não deixe passar esses sintomas que a gente considera banais no dia a dia, de um cansaço físico, que às vezes pode ser uma situação um pouco mais diferente, de uma palpitação, de uma dor no peito que passou ali rapidinho. Cuidar de você, então não cuidar só das pessoas que estão ao seu redor, porque mulher é isso, né? Cuida de todo mundo que está ao redor, do filho, do marido, dos pais, enfim, do dia a dia, e acaba se deixando de lado. Então, o tempo no coração ele é muito importante, enquanto a gente consegue detectar essas doenças aí de forma mais breve do que antigamente, a gente tem que aproveitar toda essa avaliação que hoje em dia permite aqui, né, no mundo, e no Brasil a gente tem tudo isso, né? Seja no SUS, seja no convênio, no particular. O Hospital Dom Alvarenga está de portas abertas para essa avaliação, então a gente tem cardiologista, eu, por exemplo, atendo no ambulatório, tem outros médicos também, a parte de internação, dos exames, a gente dispõe da maioria dos exames, inclusive hemodinâmica, então se de repente tiver infarto, com dor no peito, temos hemodinâmica, angioplastias, então assim, tudo muito bem assistido, protocolado, e é isso, o importante é procurar ajuda no tempo correto, não desmerecer qualquer sintoma, né, que a gente tem no nosso corpo. O corpo, a gente sabe qual que é o nosso normal. Então, qualquer coisa que a gente perceber de diferente, tem que procurar uma avaliação e excluir coisas mais graves. Eu acho que esse é o recado. Engraçado que o corpo ele avisa a gente, né? Ele avisa, vai dando maneira, sinais. ele vai dando que a sinais, gente vai né? ignorando no dia a dia por causa da correria, né? Você fala, depois eu vejo, no dia seguinte você não sente mais, e daí quando você vai ver, já foi. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Obrigada, valeu viu? mesmo, você é muito querida, simpática, bonita. Obrigada. Essa é a doutora Bruna Battistini, é isso? Isso mesmo. Isso aí, coordenadora e cardiologista do Hospital Dom Alvarenga. Então esse aqui foi mais um episódio do nosso Pod Ipiranga. E eu quero lembrar vocês que esse episódio foi incrível. Se você quiser compartilhar ele com alguém que você conhece, com uma amiga sua que é teimosa, uma amiga sua que precisa ter essa voz com a doutora Bruna aqui, compartilhe, curte aí, comente, tá bom? E até semana que vem, se Deus quiser. Super beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.